Já está aqui nos estúdios da Clique Rádio o doutor Nelson Egon Geiger, ele que traz o seu tradicional comentário às quartas-feiras, trazendo aí a sua análise, principalmente na área política. Seja bem-vindo, doutor, mais uma vez aqui à Clique Rádio, muito bom dia. Muito obrigado, Celinho, tudo de bom. Muito bom dia e vamos aí, mais uma participação sempre importante aqui nos microfones da Clique Rádio. Já é a minha hora? Já é a sua hora, já vou lhe trazer essa honra aí para os nossos ouvintes. Então, bom dia também todas as senhoras e os senhores que estão nos ouvindo, que estão atentas, que estão ligadas no nosso grande portal. Efetivamente, eu acho que é importante a gente se ater à área política. Não é para menos que a tradição, a história, a sequência vem de 3.000 anos, quando os gregos definiram democracia. Demos o povo, cracia, administração. Quer dizer, nós temos que administrar aquilo que é nosso. A política está conturbada, a política brasileira especialmente está conturbada. Ontem, o primeiro mandatário foi vaiado num encontro de prefeitos em Brasília. Por quê? Porque as coisas estão mal conduzidas. Então eu não canso, não cesso e, com a ajuda de Deus, não calo-me de comentar aquelas coisas que estão erradas e a necessidade de nós colocarmos o nosso país nos trilhos de novo. Para que isso comece, antes de mais nada, tem que afastar PT, PSOL e todos esses partidos da esquerda esquizofrênica. Mas hoje, sem um comentário direto em política, eu vou falar num outro assunto. Por quê? Porque a gente evolui, a história evolui gradativamente. Se nós remontarmos lá e nos atermos ao início da escrita, nós temos aí 6.000 anos de história, 4.000 antes de Cristo, mais 2.000 de lá para cá. E antes disso, as coisas eram mais lentas ainda. A evolução foi aritmética, quer dizer, um por um, até talvez o século passado, século XX. Hoje a evolução é muito mais rápida. Grande amigo e culto, professor universitário, que tem interesses aqui em Arambaré, outro dia ainda me disse que professor Marino Letuche, outro dia ainda me disse que o conhecimento humano tem se multiplicado de uma forma tão rápida nos últimos tempos que aquilo que até os anos 80 a gente sabíamos, passou a duplicar em 20 anos e as coisas que se tinha antes, lá no século XIX, então nos anos 800, que gradativamente se conhecia, elas evoluíram de uma forma tão rápida que hoje em dia, diariamente, se evolui, se adquire conhecimentos. Claro, eu deixo do lado de fora, para não atrapalhar aqui, a evolução das redes sociais, que a tecnologia multiplicou ao alcance de todos. Eu vou comentar aqui um fato inusitado. Eu não sei se a senhora e o senhor que está me ouvindo, se os jovens, especialmente os jovens, sabem que o Código Civil Brasileiro, que datava de 1916, com grande influência das leis francesas,
mais precisamente dos códigos napoleônicos, quer dizer, de Napoleão Bonaparte. O Código Civil, que veio com a República em 1916, durou até 2003, mais de 80 anos. Eu, na semana que vem, vou trazer um outro comentário de um assunto que eu já falei aqui. E o que eu vou trazer a semana que vem, se vem aquela velha história que eu estou tentando terminar e o tempo não me... tempo de atividades, tempo de trabalho, tem me dificultado um pouco, que é a história do Banco do Brasil, onde tem coisas inéditas, a história do Banco do Brasil em Camaquã, que tem coisas inéditas que mostram exatamente a evolução. Nunca me esqueço aqui que há uns 2 anos eu escrevi um artigo da remessa de dinheiros, chamava-se Ordem de Pagamento, até o PIX, a evolução que isso levou. Está num dos artigos publicados no nosso portal, no Clique Camaquã. Das ordens de pagamento até o PIX. E a ordem de pagamento remonta ao ano de 1099 da nossa era, com os Cavaleiros Templários. Mas vou chegar ao assunto de hoje. Pois o Código Civil, que foi substituído em 2003, tinha um dispositivo nos artigos 219 do Código Reformado, inciso 4 do artigo 219. O artigo 219 é o que previa possibilidades de anulações de casamentos. Anulações ou nulidades. Ou casamento nulo ou casamento anulável. E no inciso 4, um dos motivos que permitia a anulação do casamento era o defloramento da mulher ignorado pelo marido. Eu advogo desde 1970. Esse ano completar-se-ão 55 anos. E nos meus 55 anos, apenas um fato desses que eu não patrocinei, que eu não fui o advogado que pretendeu anular um casamento. Apenas um fato eu tenho conhecimento. Direto. Na nossa cidade, na nossa comarca, em Camaquã. Apenas um fato. E essa anulação, prevista naquele inciso 4 do artigo 219, que só foi revogado em 2003, quando revogou-se todo o restante do Código, que já tinha centenas, milhares de alterações durante esses 80 e poucos anos. Esse inciso ainda persistia, teoricamente só foi revogado em 2003. Mas há muito tempo ninguém mexia, ninguém dava bola, ninguém cuidava, e é a evolução dos tempos, e eu acho que não tem que mexer mesmo. Não tinha que mexer mesmo. Mas aconteceu do cidadão aqui, que casou-se num sábado, grande festa, e viajou com a noiva, então esposa, fez uma viagem de lua de mel. Sábado. No domingo, regressou a Camaquã, não sei para onde foi. E na segunda-feira de manhã procurou um advogado, que não fui eu, também já não existe mais, é falecido há muito tempo, e ingressou no fórum local com uma anulação do seu casamento, em razão de constatar que a então noiva, e naquele dia casada com ele, 2 dias antes, já não era mais virgem. Bem, esse dispositivo, inciso 4
do artigo 219 do Código Civil de 1916 exigia que fosse a prescrição, quer dizer, prescrevia em 10 dias, exigia que se alguém reclamasse, tinha que o fazer em 10 dias, no máximo, da constatação do fato. Esse cidadão fez, então, no 3º dia, na segunda-feira. E a então esposa, ainda estavam casados, ainda não havia sentença de anulação, ele devolveu, largou, não quis mais, e ela simplesmente não se defendeu. Nesses casos, e mesmo em todos os casos, independentemente de defesa, o juiz nomeava um curador ao vínculo, quer dizer, alguém que fosse defender o vínculo do casamento, em razão daquela reclamação do então marido. Naquela época não existia defensoria pública. Hoje quem faz isso é a defensoria pública. O juiz manda para a defensoria e um defensor público é que teria que fazer essa atividade. Mas naquela época não tinha. Se tinha, só tinha em Porto Alegre e não tinha no interior. Então eu fui nomeado pelo juiz, que era meu conhecido, até mais do que isso, era meu vizinho. O fórum era lá em cima, onde é a Secretaria de Educação hoje, e as casas dos juízes eram entre o fórum e a minha casa, onde hoje tem... Hoje funciona uma assistência às mulheres que são perseguidas ou agredidas pelos maridos. Então eu fui nomeado advogado não, curador ao feito, curadora àquele processo. Eu chamei a moça e ela me disse que não. Se aquele motivo para ele era motivo, ela não queria mais saber dele. Mas a obrigação legal, processual, na época, era defender o vínculo, quer dizer, defender e insistir que permanecesse o vínculo, quer dizer, fazer o casamento à força. E eu, ante a posição dela, e aí que eu quero falar no assunto, e ante a minha posição, pois entendia que naquela época, aquilo ocorreu no início dos anos 80, creio eu, ou no final dos anos 70, porque o fórum já era lá em cima, eu acho que foi no início dos anos 80. 80, 81, por aí. Eu me posicionei na minha manifestação de que era um absurdo existir, ainda em vigor, no Código Civil, um artigo que permitisse a anulação de um casamento em razão daquele motivo. E o juiz, já falei, que até tinha um bom relacionamento comigo, deu a sentença, mas na sentença ainda me deu uma chinelada, como se diz na gíria, dizendo que ao curador do vínculo não cabia aquele tipo de manifestação, mas é que a minha manifestação foi pela indignação que alguém naquela época, porque o mundo estava evoluindo, esse é o meu início do comentário, a evolução nos leva a mudar certas coisas, como um dia ainda vou falar aqui, na evolução das penas criminais, na evolução da forma de castigo, punição para quem comete um delito, que antigamente eram horrorosas, né? E que com o tempo foram evoluindo para ser, na verdade, brandas não quanto ao tempo prisional, mas sim quanto ao tratamento do prisioneiro. Mas voltando ao assunto desse processo. Pois em 55 anos de atividade advocatícia, hoje não existe mais. O Código de 2003 revogou e esse não é mais motivo para anulação do casamento. Então, nos últimos 22 anos, isso não existe mais. Mas até 22 anos atrás persistia essa norma, que eu considerava já outros 20 anos antes, porque
foi no início dos anos 80, que era um absurdo. E não podia, que aquilo não era motivo para anulação de um casamento. Se a pessoa se gostavam, homem e mulher, e se casavam, não era esse um motivo que devesse anular um casamento. Mas existia na lei. E o cidadão se valeu da prerrogativa legal e pediu essa anulação, contra a qual eu, nomeado curador, me indignei, porque achava que aquilo não era um motivo. Quer dizer, a minha posição, pessoal, vamos deixar bem claro, o meu amigo sabe bem aqui, eu sou conservador. Mas algumas coisas do conservadorismo não precisam ser exageradas, e essa era uma. Eu sou eminentemente conservador nas coisas certas. Tem certas coisas que entendo que não seriam corretas, não seriam certas. Então, vejam bem, esse dispositivo legal, não existe mais, me causou náusea, naquela ocasião, do cidadão que eu era conhecido. Isso aqui, 40 anos atrás, mais de 40, foi no início dos anos 80, talvez em 70, não, eu acho que foi no ano de 80, 81, eu não tenho nada guardado disso, não tenho nada, até porque o assunto era sigiloso. O segundo motivo é porque eu não era advogado da causa, eu fui um curador nomeado, e naquela época não se ganhava nada. Hoje é a Defensoria Pública que faz, já falei. E se não for a Defensoria, porque não tem defensor, ou o defensor está envolvido com a outra parte, a Defensoria está cuidando da outra parte, o juiz nomeia um e o Tribunal de Justiça paga uns honorários da tabela do tribunal, não da tabela da ordem, que é muito maior, ao advogado que fizer isso. Mas naquela época era tudo gratuito. Nós fazíamos essa função gratuitamente. E eu fui nomeado e fiz essa manifestação. Por que eu estou falando nesse assunto? Porque no próximo, que na semana que vem, esse será publicado hoje, já vai para o Pablo, né? Depois para a publicação. Na semana que vem eu vou falar de um outro assunto aí, então, vinculado direto à minha história não escrita do Banco do Brasil em Camaquã, das dificuldades que o mesmo Código Civil de 1916 impunha às mulheres, especialmente às mulheres casadas, que absurdamente, naquele código revogado, estavam definidas, mulher casada, não a solteira, que fosse maior de idade, estavam definidas como relativamente incapazes, quer dizer, como se não tivesse capacidade total. Estava no Código de 16. Só que esse assunto foi modificado muito antes deste outro que eu falei hoje. Assunto da colocação de mulheres como casadas como relativamente capazes foi modificado no ano de 1962 pelo então presidente da República, João Goulart. Foi o primeiro que mexeu nesse assunto. Então, aqueles absurdos legais de um conservadorismo machista, que eu, evidentemente, não concordo, não podia concordar, não concordei quando fui nomeado curador naquele episódio de defesa de um vínculo, quando o cidadão quis anular o casamento porque casou-se e foi viajar com a noiva e ela não era mais virgem. Achei um absurdo ele querer anular por causa desse motivo. Na verdade, eu sou conservador, gosto das coisas tradicionais, gosto das coisas conservadoras, por isso minha posição radical política aqui, contra avanços que não são avanços, que são retardamentos ou que são agressões à orientação cristã, como faz o nosso desgoverno atual e os partidos que o assolam. Por isso que contra eles comento. Mas o meu conservadorismo, evidentemente, não pode obstruir os direitos de todas as pessoas, homens e mulheres, casados ou solteiros, de qualquer nacionalidade e de qualquer raça. Nós temos que ser conservadores, sim,
mas dentro dos limites da forma como Deus criou a todos nós. Bom dia. Muito obrigado aí o doutor Nelson Egon Geiger com mais uma participação aqui nos estúdios da Clique Rádio, trazendo sempre o seu comentário e a sua participação.